paz do Senhor para todos. Venho aqui trazendo mais uma palavra para o nosso coração neste dia. Hoje nós gostaríamos de falar sobre quando não percebemos a presença de Jesus. Quando que acontece isso? Quando se torna imperceptível a presença de Jesus na nossa vida. Eu quero falar aqui pontuei aqui pelo menos 3 pontos onde nós não percebemos a presença de Jesus. Quero falar primeiro sobre os 2 discípulos que se encontravam a caminho de Emaús. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Esse texto fala de 2 discípulos que estavam vindo quando Jesus foi crucificado. Eles estavam vindo de Jerusalém, no caminho de Emaús. Jesus se encontra com eles naquele caminho, começa a conversar com eles, começa a expor-lhes as Escrituras Sagradas, até chegar ao ponto de chegar em alguma casa e eles ali servirem a ceia. Jesus pede para que Jesus dê graças naquele momento e eles percebem que era Jesus que estava com eles e eles não tinham esse conhecimento até o momento. Quando não percebemos a presença de Jesus? Primeira coisa, quando estamos tristes e desesperançosos, é quando nós não conseguimos, assim como aqueles discípulos, não conseguiram perceber a presença de Jesus, porque eles estavam tristes e desesperançosos por aquilo que havia acontecido em Jerusalém, pela crucificação, pela morte, agora eles estavam vendo total falta de esperança, porque acreditando que aquele homem, que aquele profeta, segundo eles, ia remir Israel, estavam desesperançosos, estavam tristes e não conseguiram perceber que Jesus estava ali com eles, falando com eles. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para nós neste dia, quando não percebemos a presença de Jesus, quando estamos cheios de orgulho e de autossuficiência, não há lugar para percebermos a presença de Jesus na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja e até mesmo entre a humanidade. E é claro que ao pontuar esses três motivos, você vai se perguntar: será que nós não estamos passando este momento nas nossas vidas? Será que a humanidade não está passando por este momento de não perceber a presença de Jesus? Segundo ponto é quando estamos cheios de orgulho e de autossuficiência. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus, falando à igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus estava à porta daquela igreja. Aquela igreja, ela estava tão cheia de orgulho, ela estava tão cheia de autossuficiência, até porque Jesus havia dito que eles tinham perdido o primeiro amor, que eles precisavam se arrepender, mas ela ainda estava tão cheia de orgulho e de autossuficiência ao ponto de dizer: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus estava à porta daquela igreja, ou seja, eles não estavam percebendo a presença de Jesus, ou por que não dizer, percebendo a ausência de Jesus naquela igreja. Então, o orgulho e a autossuficiência faz com que nós não percebemos a presença de Jesus, ou seja, na nossa própria vida, ou seja, individualmente, ou seja, coletivamente. Este orgulho e esta autossuficiência nos impede de perceber a presença de Jesus. Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Outro motivo quando nós não percebemos a presença de Jesus é quando a nossa fé é ofuscada por causa da tempestade, por causa das dificuldades, por causa das intempéries da vida, e a nossa fé é ofuscada. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo 35, nós vemos ali o relato de Jesus e os seus discípulos em meio a uma tempestade. Os discípulos estavam no meio da tempestade e eles não puderam não
tiveram como a sua falta de fé, a sua falta de coragem, o seu medo, não perceberam Jesus no barco, até o ponto em que eles perderam todas as suas forças e realmente foram até Jesus, foram pedir ajuda a Cristo. E assim ele ordenou o vento, ordenou a tempestade que se acalmasse, ao ponto dos discípulos indagarem: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando a nossa fé é ofuscada, nós não percebemos a presença de Jesus na nossa vida, ofuscada pelas dificuldades, ofuscada pelas doenças, ofuscada, quem sabe até pelo momento em que a humanidade está vivendo. Algumas pessoas não estão já com a sua fé ofuscada, sem poder perceber quem é Jesus. Mas o que eu acho mais triste agora, neste último ponto, é que os discípulos não percebiam e não entendiam quem era Jesus. Mas Jesus, ao desembarcar em Gadara, veio um homem endemoniado até ele, e aquele homem, claro que estava totalmente possesso por espíritos malignos, ele rapidamente percebeu naquele lugar, naquelas cercanias, a presença de Jesus. Pois os demônios, eles disseram: o que vieste fazer, Filho do Deus Altíssimo? Já vieste nos atormentar antes do tempo? Então os próprios espíritos malignos, eles perceberam rapidamente a presença de Jesus em Gadara, mas os discípulos não fizeram isso rapidamente, eles foram lentos para perceber a presença de Jesus. Os dois discípulos a caminho de Emaús foram lentos para perceber a presença de Jesus no meio deles, que discorria a respeito das Sagradas Escrituras. Os discípulos de Laodiceia, os irmãos de Laodiceia, não estavam percebendo mais que a presença de Jesus não estava mais naquela igreja, ao ponto de ele estar à porta e batendo. Os apóstolos, os discípulos que estavam no barco no meio daquela tempestade, eles demoraram a perceber que Jesus estava no barco e que ele é o autor da vida e o autor da fé. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra para o seu coração. Talvez você não tenha percebido mais, talvez você perdeu a percepção, talvez Jesus se tornou imperceptível na sua vida por vários motivos, talvez alguns desses que eu listei aqui, quando estamos tristes, desesperançosos, como estamos cheios de orgulho e autossuficiência, ou até mesmo quando a nossa fé foi ofuscada por alguma dificuldade da vida. Talvez você esteja vivenciando algumas dessas impercepções de Cristo na sua vida, de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: há esperança para você que está desesperançoso, há arrependimento para você que está orgulhoso e autossuficiente, há uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem para você que está vivendo em momentos tempestuosos da sua vida. A tempestade vai passar. O arrependimento pode chegar na sua vida se você quiser. A tristeza e a desesperança, elas vão passar, porque Cristo está conosco. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. Então fique com essa palavra neste dia, fique com a palavra de Deus, não com a minha palavra, mas fique com a palavra de Deus, que Deus possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família, possa abençoar todos os seus. E saiba que Jesus está no barco, Jesus está no caminho. Não deixe Jesus à porta, convide Jesus para entrar, cear com você e você cear com ele também. É isso que ele quer para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que Deus te abençoe neste dia, no nome de Jesus.